Muito bem. Olha o nome da obra aqui, ó. A Venda de Indulgências. Pintura de Lucas Cranach, de 1545. Antiga Pinacoteca de Munique. Note que o artista representou o comércio das indulgências como uma prática essencialmente mercantil. É. Isso está me fazendo lembrar, sabe do quê? Lembra de quando Cristo chegou ali, eu acho que no Templo de Jerusalém, chegou putaço da vida com os apóstolos e disse àquele pessoal: a casa do meu pai não é comércio? Hã? A casa do meu pai não é comércio? E saiu quebrando, destruindo tudo. Estava fazendo lembrar um pouco disso aqui. Bom, Lutero aqui lida da Reforma Protestante, tá certo? As 95 teses de 1517. Vamos lá com umas análises aqui pequenas, tá bom? Nos anos de 1511 e 1513, entre 1511 e 1513, aprofundou-se nos estudos religiosos, até que começaram a amadurecer em seu espírito novas ideias teológicas. Nas epístolas de São Paulo, encontrou uma frase que lhe parecera de importância fundamental extraordinária. Vamos lá ela, abre aspas. O justo se salvará pela fé, fecha aspas. O justo se salvará pela fé, entre aspas. Concluiu Lutero que o homem, corrompido em razão do pecado original, que pecado original é esse? O pecado original de Adão e Eva, no início da criação, só poderia salvar-se pela fé exclusiva em Deus. A fé e não as obras teriam um único significado e instrumento de salvação, graças à misericórdia divina. Bom, a doutrina de Lutero é o seguinte, cara. A doutrina de Lutero ganha 3 pontos principais. Justificação pela fé. O que é isso? A pessoa será salva por meio da fé e não pelas obras em si. Outro ponto. Sacerdócio universal. Todos os crentes podem ser si mesmos os próprios textos sagrados. Repetindo, todos os crentes podem interpretar por si mesmos os textos sagrados. Interessante isso, não? Outra coisa, terceiro ponto aqui. Negação da infalibilidade da igreja. Veja bem, negação da infalibilidade da igreja. O que significa isso? A única fonte de verdade é a Bíblia e não a tradição, né, ensinada pela igreja. Olha que coisa revolucionária para a época. Bom, vamos lá. Além disso, Lutero manteve apenas 2 dos 7 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Ele também negou a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa também é falho, tá certo? A existência de uma hierarquia dentro da igreja, ele era contra isso, e suprimiu o culto à Virgem e aos santos. Interessante, né? Vamos aqui ao significado. Aqui. O que significa excomungar? Excomungar é expulsar da igreja, amaldiçoar. O que é a Eucaristia, que foi mantida assim como o batismo na teologia luterana? O que significa a Eucaristia? Bom, a Eucaristia é o sacramento pelo qual o homem recebe a hóstia e o vinho que, segundo o princípio da transubstanciação, veja bem, transubstanciação, transforma-se em corpo e sangue de Jesus Cristo. Interessante, não? Outra coisa. Por que protestante? Por que esse nome protestante? Bom, em 1529, o imperador católico Carlos V, que governava a região onde hoje se compreende a Alemanha, convocou uma reunião com os nobres para reafirmar que Lutero não cumpria as leis da igreja que o proibiu de difundir suas ideias. Por isso, estava expulso do império. Lembrando que Lutero era alemão. Bom, um grupo de nobres que apoiavam o reformador protestou contra a ação do imperador. A partir desse momento, os seguidores de Lutero, depois disso, passaram a ser conhecidos como protestantes. Muito interessante isso aqui. Outra coisa que eu queria observar também. Tem uma frase de Marx, a frase de Karl Marx, não é isso? Que diz o seguinte: a religião é o consolo da miséria. A religião é o consolo da miséria. Entre aspas, tá? Interessante isso, não? Quer dizer, interessa as classes dominantes que a religião seja o consolo da miséria das massas. E as classes dominantes sabem disso. Eu não sei se vocês lembram, na Bíblia tem uma parte ali que quando Cristo curou o cego foi agradecê-lo. O que Jesus falou para ele? Eu não te curei, não. Foi a sua fé que te curou. Eu só apenas despertei a sua fé. Interessante isso, né, cara? Olha aí.
E hoje você vê pastores dessas igrejas evangélicas se locupletando com a fé. E está escrito na Bíblia que iriam aparecer os falsos profetas, não? É interessante como é que as coisas se entrelaçam, cara. É muito interessante isso, cara. Como as coisas se entrelaçam. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, tá bom? Tchau, gente. Vamos ampliar o conhecimento, tá certo? Tchau. Não vamos servir de massa de manobra. É isso que eu tô querendo dizer. Como dizia aquele mané lá do falecido Ernesto Carneiro. O conhecimento liberta o homem. É isso. Valeu, pessoal. Tchau.